Bem, boa tarde. Nosso grupo é o grupo 3. Nós vamos falar sobre identificação e caracterização de insetos influentes na produção agrícola através do uso de imagens. Meu nome é Igor Machado, nosso grupo tem o João Novoletti e a Thaís de Lima. Bem, primeiramente nós vamos passar por tópicos como quais insetos, como a gente caracteriza os insetos na agricultura, a importância da agricultura, o uso da programação no reconhecimento de imagens, os objetivos desse trabalho, como o reconhecimento de imagem ele acontece, o desenvolvimento do código e os resultados e o que nós concluímos com isso. Existem insetos maléficos e benéficos na agricultura. No Brasil, a polinização agrícola ela tem um valor anual de 12 bilhões de dólares. Isso é muito importante, lidar com insetos benéficos e também os maléficos, né, que são pragas, etc. Nós podemos falar que, de fato, na agricultura, muitos insetos eles podem ser identificados como pragas, seja servindo como vetores de infecção ou diminuindo a produção por herbivoria mesmo. Entretanto, cabe citar aqui que a agricultura também é dependente desses, sendo que a polinização por animais, no caso insetos, é fundamental para quase 90% das plantas com flores. Sendo que nas culturas agrícolas a vegetação por abelhas representa 90% e 30% por moscas. Dessa forma, maneiras de identificar aqueles que são benéficos e os que são prejudiciais à produção pode ajudar muitos produtores. Bem, acerca da identificação, para facilitar essa identificação, especialistas têm desenvolvido aplicativos com o qual é possível identificar por imagens tais insetos e os agentes naturais de controle mais comuns. Com o smartphone em mãos, por exemplo, o produtor pode comparar o inseto coletado em campo com um banco de imagens de maneira bem rápida. Além disso, pode ir para o campo, fotografar um inseto presente na sua lavoura, que ele encontrou ali por acaso, e comparar no mesmo momento a foto tirada com a câmera do celular. Conforme apresentado anteriormente, os insetos são agentes impactantes na agricultura. Assim, entendemos melhor, ajudaria a otimizar a produção. Nesse caso, um programa de reconhecimento de imagem pode ajudar na identificação desses artrópodes. Mas quais são os princípios por trás disso? E como que a maioria dos programas de interpretação de imagens faz para efetivamente, ler uma imagem? Bom, a imagem é lida e armazenada da seguinte maneira, Ela é armazenada em uma variável que dará acesso ao objeto da imagem, que nada mais é que uma matriz de 3 dimensões ou quadrimensões, dependendo da maneira que você armazena ela. Então, aqui nós temos uma matriz de quadrimensões, onde contém as 3 cores padrão do RGB. Então, aqui nós temos, primeiramente, nessa matriz, as 3 cores padrão do RGB. Sendo o primeiro o R, o red, então o vermelho. O segundo o G, o green, então o verde. E o terceiro o B, o blue, então o azul. Este último valor aqui é o valor de alfa, o qual é utilizado para determinar a opacidade da cor a ser representada. Então, seria mais ou menos como se fosse a intensidade dessa cor. Logo, notamos aqui que todos os valores estão no seu alfa máximo. Os valores, então, vão de 0 até 255. Sendo que aqui o alfa máximo representa que ele está na sua opacidade ou intensidade máxima, como você entender melhor. Bom, nesse caso aqui nós temos 3 exemplos, o branco, o preto e o verde. Nesse branco, para formar o branco, nós temos que ter o máximo de todas as cores, na mistura de todas as cores. Então, nós temos 255 de vermelho, 255 de verde e 255 de azul. Já para o preto, é o caso contrário, Seriam ausentes das cores. Então, teremos 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. Já nesse caso, é um caso especial, porque ele é verde, mas não é um verde 100% puro. Pois nós temos um pouco de vermelho, um pouco de verde e um pouco de azul. Sendo assim, é interessante notar como que para o programa as cores elas se diferem. Apesar de elas poderem ser muito similares, elas se diferem bastante, pois ele lê a sua intensidade, então ele lê os números. Então, uma diferença nesses números já daria uma cor diferente para uma resposta no programa. Bom, nesse exemplo, dá para entender um pouco melhor
a função do alfa nas imagens, isso variando com a opacidade desse vermelho. Aqui nós temos o vermelho, nesse caso um vermelho puro, né, onde o vermelho está 100% e o verde e o azul estão em 0. E aqui os valores de alfa, variando de 0,1 até 0,9. Nesse caso, observamos que conforme vai aumentando o valor de alfa, a intensidade, a opacidade dele vai aumentando também. Aqui, né, tendo entendido os passos anteriores, nesse exemplo nós temos a figura do número 1 em uma figura aqui, né, nessa imagem aqui de 8 por 8 pixels. Nesse caso, o programa aí passa de fileira em fileira, armazenando os dados RGB dentro de cada pixel. Então, aqui nós temos cada fileira e os dados RGB dentro de cada pixel. Nesse caso, a gente removeu o valor de alfa, então vocês veem aqui apenas 3 valores. Assim, né, essa matriz externa, ela representa toda a figura, então isso aqui é toda a figura. Essa matriz um pouco mais interna representa a linha, então começa aqui e termina nesse aqui. E a matriz ainda mais interna, em cada uma dessas matrizes anteriores, representa o pixel. Então aqui representa um pixel com cada um das cores RGB. Observe que no script, né, ele compara cada pixel da imagem escolhida com as informações de pixels da imagem que foram armazenadas em outro local para poder entender melhor como classificar essa imagem. Ou seja, eu deveria ter um arquivo com várias matrizes semelhantes a essa, contendo o número 1 em variadas posições, em variados formatos, para que possivelmente pudesse comprar esse número 1 e contrastar com aqueles dados. E assim poder identificar esse número 1. Como podemos ver aqui, né? Então nós temos apenas duas cores, o branco e o preto. Então os 3 primeiros pixels dessa imagem, na primeira linha, são brancos, os 2 do meio são pretos e os últimos, os 3 últimos são brancos, como vocês podem observar aqui. E assim por diante, ele vai lendo e preenchendo essa matriz inteira. Bom, sendo assim, né, o objetivo do nosso trabalho foi o desenvolvimento de um script na linguagem Python que permita a identificação e a caracterização de insetos influentes na produção agrícola, através do uso de imagens, de modo a facilitar a identificação e acesso à informação sobre esses animais. Agora eu passo a palavra para a Thaís. Olá, gente. Bom, vou comentar para vocês a parte prática desse trabalho, como é que foi executada o nosso programa de reconhecimento de imagens. Primeiramente, pensando, por exemplo, que a gente quer escrever um programa para reconhecer imagens de abelhas, por exemplo, que é o que nós fizemos no nosso caso. Que tipo de ferramentas a gente pode usar para fazer esse tipo de trabalho? Provavelmente a forma mais fácil e mais conhecida de fazer isso é com um pacote, uma biblioteca muito famosa que se chama OpenCV. Tem aqui o símbolo dela na tela para vocês. É uma biblioteca de funções de programação que são voltadas para visão computacional e ela é extremamente acessível. Ela pode ser usada para cumprir diversos papéis trabalhando com imagens, desde coisas muito simples, desde abrir uma imagem ou detectar, mudar a cor da imagem, mudar o tamanho, até fazer alguns trabalhos mais avançados. Então, essa biblioteca é a base do nosso trabalho. E o método que a gente vai usar para fazer esse programa de detecção é esse RAR Cascade. Ele é um método que foi desenvolvido e publicado em 2001 por esses dois pesquisadores, Violand e Jones, nesse paper que é muito famoso, onde eles descreveram esse algoritmo que eles criaram para um programa que detecta faces, no caso. Foi para isso que eles usaram esse trabalho que eles fizeram para detectar rostos, mas ele é um método que vai utilizar diversos estágios de treinamento no algoritmo e ele pode ser usado para detectar qualquer tipo de objeto que você quiser numa imagem, inclusive um animal, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo no nosso trabalho. Então aqui eu tenho uma
as etapas, bem simplificado, como é que funciona esse trabalho. Primeiro a gente faz um pré-processamento das imagens, que no nosso caso são imagens positivas e negativas. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona. Aplicar o treinamento em cascata através dessa biblioteca que eu comentei com vocês, do OpenCV, usando o Python. E por fim, aplicar esse treinamento para reconhecer as imagens de interesse. Então eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador como é que são os passos de fazer esse programa de reconhecimento. Primeiramente eu tenho aqui uma pastinha chamada Bees, que é abelhas, onde eu tenho diversas pastas aqui. Algumas coisas foram criadas depois de executar alguns comandos, que eu já vou mostrar. Mas, primeiramente, o que você precisa ter na sua pasta? Você precisa ter uma pasta com as imagens positivas, ou seja, que são as imagens do objeto que você quer reconhecer. No nosso caso, são abelhas, então eu tenho essa pasta que se chama Bees, que tem uma enorme quantidade de fotos de abelhas que a gente conseguiu acesso na internet. A abelha a gente acabou usando no nosso trabalho porque deve ser o inseto que mais tem informação, mais tem foto, dados, por causa da importância dela, né? Então, foi facinho de encontrar esse banco de dados com milhares de imagens. E, por outro lado, a gente precisa da pasta com as imagens negativas, que são imagens que a gente quer que o programa aprenda a não reconhecer ou a ignorar no momento que ele vai reconhecer a imagem. Nesse caso, nós escolhemos usar várias imagens de flores. Então, aqui também tem milhares de imagens de flores, além de alguns campos, plantas em geral, paisagens. Mas na maior parte das fotos são flores mesmo. E aí, o que a gente faz com essas imagens? A gente vai, primeiramente, rodar dois programinhas, dois scripts do Python, que vão processar essas imagens e fazer algumas coisas com elas. Primeiramente, aqui, esse script é para lidar com as imagens positivas. A gente vai receber a localização da pasta que tem essas imagens positivas, no caso aqui é bis, e a gente vai criar uma nova pasta para armazenar as imagens depois de processar elas. E para cada imagem na pasta, a gente vai fazer isso aqui, que está explicado aqui o que vai funcionar. E ainda esse código vai renomear as imagens, vai enumerar, ele vai abrir, vai passar o conteúdo para uma escala de cinza, que está aqui no Grayscale, e vai redimensionar. Nesse caso, a gente escolheu 100%, parece ser um padrão que o pessoal costuma usar na comunidade para rodar esse programa. E depois a gente salva as imagens numa nova pasta, que se chama post positivos, que é essa pastinha que está aqui. Então, ele pegou todas as imagens de abelhas, todas estão agora 100% pixels, e todas estão em escala de cinza e numeradas, do 1 até o final. E o programa, o script negativo vai fazer exatamente a mesma coisa, porém com as imagens negativas. Então, a gente vai ter aqui as imagens de flores, também passadas para preto e branco, e todas com o mesmo tamanho. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. E o terceiro passo, a gente vai rodar esse script, que ele vai criar um arquivo, que se chama bg.txt, onde ele vai colocar um caminho para todas as imagens negativas. Ele vai estar nesse arquivo para a gente poder usar depois com o OpenCV para treinar a nossa cascata. Então, esses são os 3 primeiros passos que a gente faz no Python diretamente. Depois de fazer isso, a gente tem o nosso arquivo aqui de texto, temos as nossas pastinhas com as imagens. O que a gente vai fazer? A gente vai para a linha de comando para executar esses 3 comandos. Então, basicamente, a gente tem que vir aqui para a linha de comando. No meu caso, eu teria que mudar a minha localização para o desktop e depois mudar para a pastinha bis e aí executar esses comandos aqui dentro dessa pasta. Então, como eu já fiz isso, eu não vou fazer de novo, mas vou mostrar para vocês quais são os comandos. O primeiro, a gente vai usar o create samples do OpenCV para a gente chamar uma imagem, que no caso se chama bi, e a gente vai pegar essa imagem, que é a imagem de uma abelha, ou seja, uma imagem positiva,
e a gente vai pegar os caminhos de todas as imagens negativas que estão nesse arquivo BG, que eu acabei de comentar, e essa função ela vai sobrepor essa imagem da abelha com todas as imagens negativas que estão naquela pasta, e vai gerar essa pastinha info que está aqui, e a gente pode ver que ele sobrepôs a imagem da abelha com todas as imagens negativas. Então, ele vai fazer basicamente isso. É aqui o número de imagens que a gente vai usar e o ângulo que ele vai rotacionar aquela imagem da abelha. Então, ele gera aquela pasta info. O segundo comando, também usando o create samples, a gente vai usar essa pasta info para fazer um arquivo vetor que se chama positives, no caso, .vec, que o programa vai utilizar para fazer o treinamento da cascata. E o terceiro comando já é o próprio treinamento da cascata. Então, a gente vai, como está escrito aqui, realizar o treinamento do algoritmo usando todos esses dados que a gente criou, por exemplo, o arquivo BG ou o vetor de imagens positivas, usando aqui a gente define o número de imagens, e aí ele vai fazer o treinamento, isso pode levar algum tempo, no meu caso durou alguns minutos, eu também tive que mudar o número de imagens até ele aceitar prosseguir com o treinamento, porque várias vezes ele costuma dar erro e fala que não tem imagens suficientes para fazer o treino, então a gente ainda não conseguiu entender direito como é que isso funciona, mas mudando esses números, chega um momento que ele consegue prosseguir com os estágios de treinamento e terminar a cascata. Depois de todas essas etapas, a gente pode prosseguir para o nosso reconhecimento de imagem em si. Então, para isso, a gente vai abrir esse script do Python chamado classificando, que já está aberto aqui. Basicamente, a gente vai pegar o arquivo Cascade, que foi gerado depois do treinamento do algoritmo. Esse arquivo estava aqui dentro dessa pastinha, que foi gerada depois do fim do treinamento. Então, aqui tem os estágios que o programa passou, tem os parâmetros e tem o arquivo Cascade, que eu já coloquei aqui também, para a gente chamar com o script para reconhecer a abelha nas nossas imagens de interesse. Então, aqui tem algumas linhas de código que estão abrindo a imagem que eu quero testar, que eu quero reconhecer a abelha. E aqui, usando o Detect Multiscale, a gente vai desenhar um retângulo em volta da abelha que foi reconhecida na imagem, escrever o nome e gerar uma nova imagem identificando a abelha, que eu já vou mostrar para vocês como é que isso aparece no final. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns resultados do que acontece quando a gente roda aquele último script classificando para tentar classificar as abelhas nas nossas imagens. Primeiramente, uma imagem que tem uma abelha e que seja uma imagem relativamente simples como essa, que tem um fundo praticamente uniforme, uma cor só, não tem muita textura, ele reconhece com uma certa facilidade, apesar de ainda não estar centralizado certinho, né, no inseto. Ele reconheceu que tem uma abelha aqui. Aqui nesse outro exemplo, a gente tem duas abelhas que ele reconheceu, tem dois quadradinhos em volta delas, porém ele acaba reconhecendo uma parte do fundo, onde tem a transição entre a flor e o fundo da imagem, que por algum motivo, por ele não estar totalmente correto, ou muito bem treinado, ele não conseguiu entender que isso não era uma abelha e acabou reconhecendo. E ele comete alguns erros que eu vou mostrar em outras imagens também. Por exemplo, aqui tem 5 abelhas nessa imagem. Ele conseguiu reconhecer 3 abelhas bastante bem até, bem certinho, porém 2 abelhas ficaram de fora. E aqui a gente tem mais um exemplo onde ele reconheceu apenas um inseto, e aqui tem outra abelhinha que não foi reconhecida por algum motivo, apesar de elas serem bem parecidas, né? Só mudando a posição delas. E aqui trouxe exemplo do que acontece quando tem um fundo que parece ser um pouco mais complexo, ao contrário daquela primeira imagem, por exemplo, que tinha um fundo bem uniforme. Aqui, com o fundo de colmeia, ele comete alguns erros também. Aqui ele reconheceu que tem 3 abelhas, mas uma quarta abelha ele não conseguiu reconhecer.
E aqui nessa outra imagem, que é até bem bastante semelhante a essa, mas ele comete alguns erros também. Das 4 abelhas, ele só conseguiu reconhecer uma, e ele acaba reconhecendo 2 partes aqui da colmeia como se fossem abelhas, por algum motivo. Então ele comete esse pequeno erro. Temos algumas dificuldades no desenvolvimento desse trabalho. A dificuldade foi em entender o processo em si e os códigos envolvidos na programação. Isso a gente pode deixar citar aqui. E a limitação para processar grande quantidade de imagens no programa. Por um lado, um banco de dados relativamente pequeno, mas também o computador para processar isso. A gente conclui que é possível aplicar tecnologias de visão computacional na detecção de insetos de relevância agrícola, treinamento em cascata de fácil acesso, relativamente prático. Os problemas: nosso programa não obteve a precisão desejada, né, na qual a gente queria. Soluções: maior banco de imagens para teste, o que requer maior poder computacional. Com as técnicas corretas, a gente sabe que é possível aplicar machine learning no reconhecimento de espécies relevantes no cenário agrícola, no agronegócio. Essa prova de conceito é importante, pois as tecnologias utilizadas auxiliam no desenvolvimento acelerado do agronegócio e ajudam a manter o nível de inovação tecnológica a um passo rápido no nosso país. Aqui algumas das referências que nós tiramos para escrever nosso trabalho.